Olá, companheiros. Aqui é a alegria de dividir essa mesa com o presidente Lula, deputado federal Padre João. Eu sou Leleco, deputado estadual, que é o nosso candidato a vereador em Ouro Preto. Sou Leleco, historiador, músico e ligado às lutas do campo e da cidade, seja da moradia, seja também da agroecologia, educação do campo, e juntos nessa alegria de compartilhar com esses temas importantes em tempos de mudanças climáticas irreversíveis no mundo, falar de produção de comida de verdade, falar do cuidado com a casa comum, cuidado da Mãe Terra, é para nós motivo de alegria e ver tudo isto também apontado como as agendas prioritárias das eleições de 2024. Não é isso, Padre João? É verdade. Também expressar a minha alegria de estar aqui junto com o Ricardo, enquanto candidato a vereador em Ouro Preto, deputado estadual Leleco. Então, eu, enquanto deputado federal, mas com toda uma trajetória. Eu sou natural de Urucânia, da agricultura familiar, nascido e criado na roça, onde meu pai permanece na roça, irmãos, sobrinhos que dependem da agricultura familiar. E a minha vida ali com Ouro Preto, Mariana, é desde 85. Eu mudei para Mariana em 85, morei lá 9 anos, então ali numa relação muito estreita também com as comunidades rurais de Mariana, Ouro Preto. Depois, em 94, fui para Ouro Branco e sempre valorizando a agricultura familiar e num debate urbano com as outras atividades econômicas, sobretudo com a atividade minerária. Por isso que é uma grande alegria a gente ter parceiro, uma parceria com o Ricardo, ela já vem de longos anos, mas a pré-candidatura a vereador, ela representa um outro cenário, que é uma pessoa, possivelmente, tenho confiança, empoderada por um mandato e que terá condições melhores, né, da gente avançar com essa atividade que é muito responsável. Talvez a atividade econômica mais responsável é a agricultura familiar, com ênfase na agroecologia e produção orgânica. Porque é esse respeito, né, com a Mãe Terra, com as águas, com a biodiversidade, com o ser humano, né? Porque é ter um alimento que garanta, de fato, saúde e vida para o nosso povo, né, Ricardo? Com certeza, Padre João. Eu sou Ricardo, agricultor familiar lá da comunidade de Piedade de Santa Rita, de Ouro Preto. Sempre vivi lá, nasci lá, minha família tem muitos anos, mais de 70 anos que eles moram lá. E aí sempre morei lá, sou agricultor familiar, comecei a minha trajetória mesmo através da Pastoral da Juventude, depois me envolvi com as associações, associação rural, foi a primeira associação rural do município de Ouro Preto, foi agora é a FAPRE, antes era a ADECOP, que é a Associação Comunitária de Piedade. Então, e comecei a me envolver nas questões sociais também devido ver as questões nossas da área rural, os jovens saindo da área rural, as pessoas saindo do meio rural, as minerações chegando cada vez mais próximo da área. Minha família sempre foi agricultora, né? Meu pai sempre foi agricultor, minha mãe, e a gente produzia muito milho, muito feijão, muita abóbora, muito arroz, melancia. Tem um pomar, até hoje tem um pomar grande lá, tem abacate, tem tudo. Então, e eu vivo bem dessa luta e senti, né, a questão de ser um preconceito por ser da área rural, né? Enquanto jovem, principalmente, a gente sofreu muito esse preconceito de que a gente era um capial da roça, né? Um caipira, que a gente é inferior às outras pessoas, porque o trabalho é pouco remunerado. Então, isso caracteriza a gente como inferior aos outros, apesar de a gente produzir alimento que sustenta todas as pessoas, né? Então, a minha pré-candidatura, o meu envolvimento no meio político é justamente para trazer tudo isso à tona, né? E quebrar aquilo que foi posto para a gente, que é o urbano e a roça. Não, a roça existe, produz, portanto, a cidade vive. Então, trazer esse sentido para dentro da política, que eu vejo pouco, com um viés bem diferente, né, de alimentação, que é o da agroecologia, da agricultura familiar, da diversificação da produção.
Então, é isso que a gente quer trazer para dentro da discussão política de Ouro Preto. Então, Padre João, aqui está o Juntos para Servir. Eu, há mais de 22 anos, acompanho o projeto desde a eleição, advento da eleição que trouxe Lula, né, para o Brasil, com as políticas públicas, com uma agenda intensamente ligada à inclusão na economia. Claro que nós também puxamos para umas agendas um pouco mais à esquerda ainda. Por isso, Juntos para Servir é a retomada de um projeto político. Deputado estadual, deputado federal e o vereador, vereadora no município. Por esta razão é que fazemos juntos esta proposta de um projeto político, onde a participação, o coletivo e a tomada de decisão se dê. E agora a gente não sabe. Vai ser o Ricardo da agricultura, o Ricardo do sindicato, o Ricardo da agroecologia. Como é que nós vamos vendo isso aí, Padre João? Pois é, porque aqui a gente atua no plano federal, enquanto deputado federal, muitas questões elas estão também no plano federal, né? Do PRONAF, do próprio PA, do PNAE, muitas políticas e programas que exigem um olhar e um acompanhamento em nível municipal. O Leleco, em nível estadual, a mesma coisa. Como deputado estadual, acho que tem licenças, tem muitas coisas, assistência técnica, que pode ser essa contribuição no governo do Estado e como acompanhar de perto. Então, quando o Ricardo ele pleiteia nesse espaço no Legislativo Municipal, é a gente ter um olhar a Ouro Preto como um todo. Porque Ouro Preto, né, Ricardo, que tem mais de 300 anos de mineração. 324 com mais 2 anos, 1698. Olha quanto tempo de mineração. Um município que está aí com 74 mil habitantes, exceto a população flutuante, que aí mais 74 mil habitantes. E a gente ter 28 mil pessoas no CAD único, que está numa faixa de pobreza, olha, significa que a mineração não é a atividade sustentável, não é a atividade que tem, de fato, compromisso social. É claro para todo mundo que não tem esse compromisso ambiental, mas eles tentam passar uma tese de que a salvação para a social, do emprego, não é verdade. Se lá tem uma Santa Casa, depende, é ali da sociedade civil. Se tem um lar dos idosos, são os vicentinos. Mesmo o trabalho com criança e adolescente são entidades. Então é para entender, Ricardo, a sua responsabilidade. A sua responsabilidade ela é muito grande, porque quando a gente falar de turismo, com a atuação sua, nós vamos entender o turismo rural. Turismo rural que ele responde por 8% do PIB. 8% do PIB está no turismo. E a mineração, no PIB nacional, está 3,7%, é menos de 4%. Que representa. Agora você imagina, quando a gente soma o PIB de um turismo de base, que é muito importante, né, para as pessoas enxergar o Ouro Preto rural, Ouro Preto da goiabada, Ouro Preto da rapadura, Ouro Preto da cachaça, Ouro Preto das frutas. Quanta diversidade que tem ali. É enxergar, e aí o turismo com a cultura. Olha para você ver, quando a gente soma então o turismo com a cultura e a agricultura familiar, nós vamos chegar a quase 20% do PIB dessas três atividades: turismo, cultura e agricultura familiar. Por isso que essa verticalização desse debate no plano federal, estadual e nível municipal, ele é muito importante, porque vamos trazer para Ouro Preto um outro olhar. Ouro Preto, as igrejas têm sua importância, os museus, mas nós temos que enxergar as comunidades. E quantos ali os congados e a folia de rei é uma riqueza. Por isso que a nossa expectativa também é muito grande com esse espaço seu no Legislativo e nível municipal. Não, é importante a gente levantar muito esse debate. Leleco e Padre João, já junto à comunidade da área rural de Ouro Preto, há muito tempo já vem ajudando na construção, né, de revelar mesmo quem é a área rural, quem mora na área rural, e através da associação, da cooperativa, sempre com apoio. E agora a gente está conseguindo provar isso, provar que existe gente no meio rural, porque antes, no geral, se imaginava Ouro Preto como centro histórico, ou o distrito de Cachoeira do Campo, né? Então, com um município que tem mais de 90% da sua área rural, né? Então, a gente está conseguindo provar mais do que isso.
provar que é possível viver da área rural, que existem agricultores familiares que conseguem produzir, comercializar, né? Conseguem levar alimentos de qualidade para as escolas, para o Instituto Federal, para a universidade. Inclusive, uma universidade que a gente conseguiu levar alimento orgânico para tanto de pessoas que alimentavam. Depois foi terceirizado o RU e hoje não tem essa comercialização e volta essa compra toda do SEASA novamente. Mas é uma luta nossa, junto, de fazer valer que mesmo quando tem uma concessão, adquirir no mínimo 30% da agricultura familiar. Ouro Preto que tem o Instituto Federal, e também a Universidade Federal de Ouro Preto, além das escolas estaduais municipais. E de todos que também podem adquirir da agricultura familiar, saberão que terão também o desenvolvimento de políticas públicas para comercialização, além do alimento de qualidade. Mas tem um desafio. Quando nós criamos o programa Um Teto é Tudo, eu tinha ali à frente na prefeitura um pequeno grupo de parcerias e nós começamos pela zona rural. Um Teto é Tudo como um programa de moradia ainda antes do Minha Casa Minha Vida, porque foi no ano de 2004, 2005 que nós o criamos. E agora, o déficit habitacional, tanto qualitativo quanto em quantidade, o quantitativo, aumentam em Ouro Preto. E a moradia rural vai ter um defensor, porque sem a roupa da família, a agricultura familiar, que Padre João e Ricardo defendem, e eu, que tem ali 3, 4 empregos numa só unidade familiar, mas que não tem onde morar, ou que a maioria não tem um módulo sanitário, um banheiro. Nós começamos, inclusive, ampliando por banheiro, pelos quartos, arrumando os telhados, daí veio o nome Um Teto é Tudo, e agora o grande desafio, no governo Lula, que é da reconstrução, onde o Minha Casa Minha Vida foi retomado, e Um Teto é Tudo também retomado em Ouro Preto, que seja esta bandeira da moradia rural. Em todas as comunidades, 12 distritos, nós temos 28 subdistritos, com uma riqueza enorme e um ataque, claro, daqueles que querem tirar o povo do território. Então, moradia, agricultura familiar e agroecologia. Como é que junta essas três coisas? Tem que juntar as três coisas, porque sem uma dessas aí as coisas não vão acontecer. Por exemplo, uma das pessoas que mais sofrem no meio rural é a juventude. Primeiro, para ter o primeiro acesso à terra. Existem programas no papel, né, que facilitam isso, que eram para facilitar, mas isso nunca chega para o jovem rural. Então, hoje, a situação é de cada vez mais jovens saindo porque não tem acesso à terra, e muito menos à moradia. Então, ele está dentro da casa do pai, ele não tem liberdade para ele criar a sua própria vida. Né? Então, em Ouro Preto, pior ainda, porque quase 80% das propriedades rurais não têm regularização. Então, como fazer o desenvolvimento da agricultura familiar no território com esse problema de regularização? É um cartório que queimou, são famílias que os pais morreram e os avós morreram e não foram passando. Então, são coisas que precisam ser trabalhadas para que a gente consiga fazer um trabalho de agricultura familiar, da agroecologia e de todas as políticas públicas necessárias. E sem a regularização fundiária, ele não vai ter acesso ao crédito, nem para moradia, nem para produzir, muito menos para agregar valor. E é verdade, a juventude nós temos que cuidar também do esporte para eles, cultura, acesso à internet. Tudo então, isso. Agora, não está excluindo o povo da cidade, porque essa é uma tarefa para garantir uma alimentação saudável para quem está na cidade. Porque, infelizmente, quando eles não sabem quem produziu, como produziu, às vezes estão alimentando, estão tendo uma comida que tem trabalho escravo nela. É uma vergonha para Minas Gerais, onde tem isso. Estão achando que a alimentação está balanceada, porque está comendo fruta, verdura e legumes, mas está com agrotóxico, está com veneno. Então é por isso que essa responsabilidade ela é muito mais ampla, porque é de fato essa relação amorosa com a terra, com as águas, com a biodiversidade, mas é o respeito com o cidadão. Ou seja, uma responsabilidade, de produzir esse alimento que a gente também come, porque muitos, assim, infelizmente, ainda hoje produzem o que fala que é alimento, mas eles não têm coragem de comer porque tem veneno. Não passa para os seus filhos. Né? Essa é a nossa responsabilidade. Por isso que eu reafirmo da alegria, né, desse pleito seu em buscar uma cadeira na Câmara Municipal de Ouro Preto para ser, de fato, esse parceiro no dia a dia, para a gente cuidar do nosso povo, do campo e da cidade,
mas o povo da cidade não sobrevive se a gente não dá perspectiva para a nossa juventude e ainda, né, Ricardo, essa atenção melhor com as mulheres. Nós não vamos segurar vida no campo, no presente, mas sobretudo no futuro, se a gente não garantir perspectiva de renda para as mulheres, né? E essa renda é a agroindústria, né? Como é que a gente vai dar o segundo passo? Não basta produzir, agregar valor, beneficiar, né? E diversificar. Com certeza. Eu acho que esse que é o foco. É assim, principalmente quem está na área rural e que tem como sobreviver dele, hoje é o homem. O homem já adulto, que já tem as suas atividades. Mas as mulheres sempre são sacrificadas, porque elas ficam, né, com esse preconceito que elas têm que ficar cuidando da casa, cuidando do sítio, fazendo a horta, cuidando dos filhos, né? E isso sobrecarrega e acaba. E outra coisa que faz com que elas não fiquem também, não ter uma educação de qualidade no meio rural. Seus filhos começam a sair, a rodar 20 quilômetros, 30 quilômetros, 50 quilômetros para estudar, estrada de terra, e toda mãe ela se preocupa e ela vê o sacrifício e acaba indo para próximo da cidade, e aí é um passo indo e não volta. Uma outra perspectiva importantíssima é a gente, então, unir campo e cidade. Não há tema melhor do que a agricultura urbana e periurbana, no sentido da gente disputar também as hortas coletivas, comunitárias, as áreas lindeiras, né, de muitas estradas, disputar com as barraginhas. E é verdade que a palavra cultura, a primeira vez que aparece na humanidade, está associada ao agri, ao campo. Então, agri é cultura, é Festival da Terra também, e eu tenho certeza que aqui está um dos incentivadores, criadores do Festival da Terra, que unifica uma linguagem no sentido do chamado às comunidades a terem esta proposta da comida de verdade, mas o campo é lugar da cultura. O campo é lugar do diálogo, é lugar do bem viver, não é isso? Com certeza. Então, assim, durante esses períodos que a gente vive no meio dos movimentos sociais, a gente sentia essa falta de ter um evento que era voltado lá no meio rural mesmo, não um evento rural dentro da cidade. É o contrário, é lá na área rural, para as pessoas participarem, o pessoal do urbano visitar e conhecer qual que é a prática, como que as pessoas vivem, quais são as dificuldades, o que está acontecendo com as nossas gastronomia, matas, né? A gastronomia, a cultura, o resgate de uma coisa, por exemplo, que era da nossa comunidade há muito tempo, tinha acabado, que era a fogueira de São João, pisar na brasa à meia-noite. Então, a gente conseguiu criar junto com os parceiros, as pessoas que criaram, né? Muita gente participou. E a gente está fazendo um bom trabalho e as pessoas viram que está revolucionando. É um espaço de discussão das nossas políticas públicas, do que está acontecendo, mas também é um local de festejar, de resgatar a tradição, a cultura, ao mesmo tempo que a gente quer integrar as pessoas também, e de respeito entre religiões, respeito entre campo e cidade, respeito de gênero, respeito a tudo. A gente trazer essa discussão para o meio rural, que ele é muito machista ainda, infelizmente o nosso meio rural ainda é. E a gente precisa trazer também essas discussões. Se a gente ficar cada vez mais isolado, isso vai continuar sempre sendo assim. Então é muito importante que a gente traga todas as pessoas para que a gente discuta e todo mundo se respeite e entenda que nós somos seres humanos e a gente precisa viver em sociedade, e ainda mais a gente precisa conviver num espírito de paz e não de guerra e não de destruição do planeta. Através do Festival da Terra, que ele foi criado para todas essas situações de envolvimento da sociedade, e dentro do festival a gente teve a sugestão de criar a Carta da Terra, que é justamente unir todas as discussões dentro do festival, que vem através das pessoas que participam, que vêm das comunidades vizinhas, da cidade e tudo, e a gente encaminhar e identificar quais são os nossos problemas e a gente procurar as soluções através do poder público. Então, a gente criou a Carta da Terra, que é construída dentro do festival, depois ela é também estruturada através das associações e da cooperativa e do sindicato, para que a gente encaminhe junto ao poder público, através da Câmara. Eu ouvi dizer que essa carta impactou e Ouro Preto agora está promovendo um censo rural a partir dessa provocação. Isso é verdade? Com certeza é verdade. Foi através da Carta da Terra que a gente procurou a prefeitura, e porque a gente, dentro do festival, levantou a demanda de se construir um plano de desenvolvimento rural sustentável.
Aí, quando a gente fez a reunião das associações com o sindicato, com a cooperativa, a gente precisou de dados para a gente começar a fazer o plano. E a gente não tem dados sobre a nossa área rural de Ouro Preto. Então, que foi a primeira sugestão, que é de se fazer o censo rural, para depois a gente fazer um plano de desenvolvimento rural sustentável. E isso já está acontecendo em Ouro Preto, já está acontecendo o censo rural, que vai orientar e vai trazer dados para a gente planejar a nossa área rural de Ouro Preto. Então, se você, sem ser vereador, tem conseguido, né, avançar, liderar um conjunto de direitos, na verdade, busca de direitos, imagina como vereador o quanto que vai poder ajudar mais, sobretudo numa parceria, num mandato federal, estadual. Então, eu não tenho dúvida de que a gente vai conseguir servir mais e melhor nosso povo de Ouro Preto. Agora, é importante que o cidadão também não tenha essa dúvida, né? Das condições da gente poder servir será muito maior. Por isso que estou muito feliz de estar aqui com você. Estamos juntos para servir aqui hoje também, evidentemente, fala com esta liberdade na luta pela democracia, porque Lula voltou. E os investimentos em Ouro Preto voltaram. Padre João, no último mandato da Dilma, nós conseguimos, com a sua defesa em Brasília, buscar ônibus escolares para a zona rural de Ouro Preto. Os distritos de Antônio Pereira, de Santa Rita, de Cachoeira do Campo, foram contemplados, porém, o número muito pequeno. Hoje, com a retomada de políticas, tanto para o fortalecimento do SUS, o fortalecimento também da rede de educação e para que a gente retome políticas públicas, como de moradia, como o PRONAF, nós vamos precisar ainda mais da sua ajuda, porque é no governo federal que nós temos ancorado as esperanças de políticas públicas. Infelizmente, o governo de Minas, Zema, só destrói. E nós temos um governo municipal que está aliado com Lula. Portanto, nós entendemos que ter um vereador do campo, do sindicato, da agricultura, como o Ricardo tem se apresentado com essas propostas, será sim o tripé do Juntos para Servir em Ouro Preto. Uma preocupação que eu vejo, e é do grupo de agroecologia que a gente está constituindo no município de Ouro Preto, reunindo todos os distritos, as pessoas que pensam em agroecologia, e é uma preocupação nossa, de com tudo que está acontecendo no mundo, com tanto desastre que está acontecendo no mundo, a resposta da natureza à ação humana, a gente ter, por exemplo, em Ouro Preto, por exemplo, não ter nem sequer candidatos falando sobre isso. O único que está falando é só nós que a gente fica representando a nossa área rural. Mas não tem ninguém em Ouro Preto se falando em desastres naturais, o que a nossa ação lá no meio rural, nas matas, nas águas, o que está influenciando em todos esses desastres. Esses deslizamentos que acontecem diariamente, anualmente em Ouro Preto, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Isso tudo, Ricardo, porque tem um projeto político, econômico, que colocou a política de joelhos. As mineradoras hoje dominam tudo, determinam quem vai ser vereador, determinam quem é que vai ser prefeito e, infelizmente, aqueles que acordaram na sua consciência para não se ajoelhar diante das mineradoras e do poderio econômico são poucos. Esta é a razão da gente lutar para Ouro Preto se livrar da mineração que degrada, exclui e mata. Com certeza. E muitas reuniões elas podem serem feitas na própria Câmara em forma de audiência pública. Por isso, conquistar ali uma cadeira ela é muito estratégico, porque você faz um debate também mais institucionalizado. Igual o deputado estadual Leleco, quantas audiências que já foram feitas aqui, a gente provocando na Câmara Federal e a gente verticalizar para horizontalizar, né? Verticalizar, ou seja, no sentido de fazer as audiências públicas também lá na Câmara Municipal, de você puxar como é que está o PA, como é que está o PENAI, como é que está o Plano de Fato de Desenvolvimento Rural Sustentável, o meio ambiente. Então, é um conjunto de debates ali que você vai estar mais empoderado. Você já tem o poder popular. A liderança em nível de sindicato, de cooperativa, enquanto agricultor familiar, tem toda uma história que te credencia, mas tendo um mandato, é uma força bem maior, porque você pode buscar mais parceiros ainda, o próprio Ministério Público, como provocar outras instituições para cumprir, né, fazer valer e viabilizar o direito à dignidade cidadã ouropretana.
É isso aí, mas com certeza é mais um passo que a gente está dando nessa direção, da gente ocupar os espaços onde a gente pode fazer política pública de verdade. Até o momento, eu tá, através do sindicato, de associações, da cooperativa, a gente está participando dos conselhos, a gente tem, no grupo nosso de agroecologia, tem o presidente do conselho do CMDRS, a gente está atuando no conselho de diversificação econômica de Ouro Preto, dentro do conselho do CONSEAS, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, a gente está atuando em todos os espaços. A gente tem pessoas do grupo de agroecologia e do grupo que defende a agricultura familiar inseridos. Mas a gente entende que a Câmara é um espaço que a gente precisa estar debatendo, porque é ali que chega, ali que é constituída as leis, a política pública, a fiscalização acontece ali. E sugerir também para o Executivo também propostas que a gente vive no dia a dia enquanto movimento sindical, enquanto trabalhador da agricultura familiar. Então, a gente vive isso. E a gente pode dizer exatamente o que é necessário fazer na nossa área rural. É diferente de conhecer. Não é só conhecer, a gente conhece e vive daquilo ali. É ser um legislador e fiscalizador formalmente. Todo vereador é um legislador e fiscalizador parlamentar, né? E ali... É isso que importa, Padre João, que aqui também é importante. Tem uma água aí, mas veja só, nós estamos defendendo para que o SUS, de fato, cuide de saúde, que as plantas medicinais, as plantas comestíveis, que estes sejam os caminhos. Nós que temos em Ouro Preto uma gastronomia que não precisa ser gourmetizada a ponto só de ser oferecido melhor para o turismo de fora, mas um turismo interno que continue a consumir ali pratos ancestrais, pratos que nossa diversidade de etnia e da nossa história também de aprendermos com a fome, que possam hoje também ser revigoradas. O SUS precisa também destas terapias, precisa destes chás, destas plantas, e nosso corpo carece hoje também desta comida de verdade, não é isso? Com certeza. Eu sou do lado da área rural e que antes, quando era criança, a gente não tinha em farmácia, a gente tinha os chás, né? A mãe da gente sabia, a gente tinha um vizinho que conhecia a região toda, que sabia muitas ervas medicinais, cipós, árvores, frutas, e a gente se curava por ali mesmo. E é uma coisa que está se acabando, e a gente tem dificuldade. Hoje Ouro Preto tem agora uma van que leva a farmácia até a área rural, leva os remédios até a área rural. E pode ter a farmácia viva. O Ministério da Saúde reconhece as farmácias vivas e, infelizmente, muitas prefeituras não habilitam, perde recurso, né? Inclusive, tanto a farmácia viva, mas as práticas integrativas do SUS, e vai ter a disponibilidade, né, dessa farmácia viva a partir também da agricultura familiar, né, e da agricultura urbana, periurbana. Então, como trabalhar esse conjunto e tirar as pessoas de serem reféns também dessa indústria farmacêutica. E uma outra coisa que pode ser feita, que deve ser feita e ampliada, é a questão da pesquisa da UFOP na área rural, né? A questão das medicinais e de uma série de coisas que podem ser oferecidas pela universidade para o meio rural, para a agricultura familiar. O Ricardo ajudou a criar a Escola Família Agrícola Dom Luciano. Ela fica à margem do Rio Piranga, na divisa dos distritos do município de Ouro Preto com Catas Altas da Noruega. A EFA é um conjunto de propostas com a educação no campo e do campo a partir da realidade das nossas comunidades. Então, vamos avançar. O Juntos para Servir, nós estamos ajudando a retomada dessa Escola Família Agrícola, e Dom Luciano, que sempre foi uma referência, desde a nossa Pastoral da Juventude, Padre João também, é para nós motivo desta boa energia que canaliza educação do campo, no campo, agricultura familiar, agroecologia, moradia e a vida nas comunidades com turismo de base agroecológica. Não é isso? Exatamente. Em falar do campo, do campesinato, mas da comida de verdade, foi bom lembrar
da nossa iniciativa também da pedagogia da alternância. Nós conseguimos aprovar na Assembleia já um projeto de lei que trata também dos interesses dessa escola comunitária que Padre João, ainda deputado estadual, já havia apontado como uma direção. E agora a gente reconhece como marco regulatório pedagogia da alternância. Então, Ouro Preto, que tem a EFA Paulo Freire, ali próximo, em Acaiaca. Ouro Preto, que tem condições próximas também com a EFA Dom Luciano. Ouro Preto, que tem condições também de buscar, junto aos institutos federais e à universidade, o desenvolvimento do campo, terá uma proposta de educação no campo, de qualidade, e também com propostas de permanência, porque senão os alunos não conseguem sair do campo para estudar e permanecer no campo com seu projeto político-pedagógico. Não é isso, Ricardo? Com certeza. A gente precisa ter esse investimento da educação, começando na educação básica, que o que a gente vê hoje são fechamentos das escolas, né, e crianças abaixo de 5 anos sendo transportadas a mais de 25 quilômetros. Imagina se sai de manhã e cai uma chuva durante o tempo. São crianças com menos de 5 anos. Então, ninguém se pensa nisso. Está pensando em economizar na educação, reduzir escolas. Então, isso tem que ser pensado desde esse tempo. Né? Porque eu vivi esse tempo. Eu andava 25 quilômetros, saí de manhã de casa, saía às 5 horas da manhã. Andava quase 1 hora de a pé para vir para a escola em Santa Rita. E não se pensou nisso, estava se fechando todas as escolas. A gente é resistência, né? E o Festival da Terra ainda nasceu muito disso também, em defesa da escola nossa, da comunidade, e é coisa que a gente tem que defender. E um modelo diferente de educação também, que a EFA traz como modelo. Né? Hoje está no município, por exemplo, foi criado agora o tempo integral em todas as escolas. Como vai ser isso na área rural? Né? Será que vai ser só mais uma ação só de nome? Como que vai acontecer esse tempo integral na área rural? Então, a gente está trazendo isso para dentro do festival, para a gente discutir no primeiro dia, que vai ser na sexta-feira, no dia 21, conversar com a Secretaria de Educação, com representantes das EFAs, com o representante das comunidades, com os professores das escolas, para a gente entender como que vai ser isso. A gente está vendo um enfraquecimento da formação da área rural, visível, né? Quando se muda de uma escola para outra, de deficiência no transporte escolar. Tem muitos contratados de cooperativa, mas que faltam muitas vezes. Então, tem pessoas que não conseguem cumprir com sua frequência anual. Não porque ele não quer, porque não tem transporte, porque o transporte é deficiente. Em dias normais, o transporte falta. Quando chega mais para o final do ano, é por causa das chuvas, que nas estradas não permitem. Né? Então, tem muito a se fazer. As estradas são as principais. Não é para sair colocando asfalto em tudo enquanto é estrada, mas as principais tem que ser feitas, tem que ter uma pavimentação que liga um município ao outro. Isso precisa ter uma conexão. Então, aí, né, o Padre João, os deputados aí que têm os caminhos, podem ajudar a gente nesse sentido, né, nas questões da infraestrutura. Em todos os locais que forem, é certo. A principal demanda é acesso, é estrada. As pessoas precisam ter o direito de ir e vir, de querer ir lá para a roça, mas também de querer sair da roça, vir na cidade, voltar para a roça. Então, a gente começa por aí. Então, a gente tem que ter a educação, mas tem que ter a estrada. Para ter educação, já precisa de ter a estrada. Para ter a saúde, tem que ter a estrada, para a gente chegar nos meios de tratamento. Até mesmo a EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, indo na comunidade para facilitar para os adultos, mas não permitir também que a criança tenha essa ruptura, né, como que rebentar a raiz de uma planta. Então, a educação lá, ela é fundamental, como o próprio nome diz, né, é reconhecido pelo próprio MEC. Por isso, Ricardo, por mais que a gente tenha o compromisso com Ouro Preto, com o campo e a cidade, né, enquanto deputado federal, por mais que seja o compromisso do Leleco, enquanto deputado estadual, mesmo tendo uma assessoria regional, mas a assessoria tem que cuidar de mais de 30 municípios,
você ocupar uma cadeira na Câmara Municipal é estar ali no dia a dia, né? E com o olhar e essa sensibilidade que você tem pela sua história, pela sua vivência, pelo seu comprometimento. Então, é isso que eu quero reafirmar. A gente não tem dúvida de ser gigantesco, né, esse ganho para a população de Ouro Preto, tanto para a cidade quanto para o rural, né, porque ganha a cidade quando ela tem, né, uma alimentação saudável, quando tem tudo isso, é fazer esse intercâmbio da cultura, da alimentação, da própria educação, como disse, viabilizar o turismo. Quantas pessoas que foram para a cidade, que moram na cidade, mas que às vezes quer ter um final de semana. Então, esse turismo de base, ele é gigantesco, né? Por isso que eu quero reafirmar da nossa alegria, né? Uma esperança que já é realidade, mas que ela vai se consolidando. E é diferente também a sua relação hoje, enquanto sindicato, enquanto cooperativa, enquanto associação, e você enquanto vereador, para exigir dos secretários. Exigir do secretário cuidado com as estradas rurais, com o esporte, com a educação, é a alimentação escolar. Então, é um poder muito estratégico, né, para a gente poder assim, servir mais e melhor. Nós queremos também colocar à disposição, né, para todas as lutas, o escritório regional nosso, que está localizado em Ouro Preto, do Juntos para Servir, que hoje conta, né, com assessoria conjunta. Hoje nós fazemos uma fusão de mandatos. Nós também podemos ter aqui o compromisso reafirmado com as duas bacias, a bacia do Rio Doce e a bacia do São Francisco, as duas atacadas de morte, e que hoje são de pertencimento das comunidades rurais, sobretudo das comunidades rurais de Ouro Preto, e que eu estou na CIP Rio Doce, Padre João também, nesta comissão de saúde e como subrelator das barragens na Câmara, para além dos recursos, né? Tanto o Instituto Federal recebeu recursos destas emendas, a Universidade Federal de Ouro Preto, que transformou em bolsas, que hoje servem também junto às comunidades rurais para esses levantamentos e para um planejamento desta ação da produção agrícola, de fato, com o compromisso da libertação dos agrotóxicos. Nós estamos defendendo as abelhas para a produção do mel, os meliponicultores, e para que a gente tenha, inclusive, a utilização dos subprodutos, né, desta apicultura. Hoje o PNAE voltou a ter na merenda também o mel. Por isso tudo nós temos defendido a Casa Comum, além dos recursos que hoje estão na Prefeitura para atender vestimenta dos congados, das bandas, corporações musicais, recursos também para a saúde, Padre João, em todos os distritos, como recuperação de praças. Buscamos recursos também para esta geração de emprego, trabalho e renda, essa parceria com a Cooperativa de Agricultores de Santa Rita, que hoje também tem um veículo novo, além daquele que o Padre João já tinha destinado, o caminhão exotérmico. São muitas parcerias, não é isso, Padre João? Além da contenção de encostas, um recurso, porque o Lula voltou e voltou o PAC também, né? Então, a nossa gestão, porque nós não podemos culpar só a questão da mudança climática. Então, são áreas que foram ocupadas de forma irregular, ou áreas que poderia ter tido um estudo, sobretudo o acúmulo de pesquisa que Ouro Preto tem de profissionais. Então, muitas áreas ali nunca deveria ter ido com moradia para lá, né? Então, acho que tem um conjunto de ações assim que tem recurso nosso, hoje mais para mitigar talvez alguns danos, mas nós podemos agora, mesmo enquanto vereador, né, como é que pode avançar com a melhor ocupação e uso do solo, né, de toda a região, inclusive dos distritos. Eu acredito muito assim, numa filosofia que nós da agricultura e dos antepassados nossos, que também é um resgate que está acontecendo em Ouro Preto, dos povos originários, que é uma coisa que a gente tem que valorizar, e a gente conhece muitas pessoas que têm os traços, que já têm um modo de vida mas nunca foi reconhecido. Tem muitas comunidades que são quilombolas que não são reconhecidas. Então, a gente tem tudo isso para a gente trabalhar. Mas a filosofia que a gente trazia da roça, que meu pai passava, meu avô me passava, sempre era o seguinte: primeiro, reproduz para você, para se sustentar. O que excede, você comercializa, você troca com outras pessoas. Isso deveria estar no público, na administração pública, né? Imagina que um pai que não produz
para o seu próprio sustento, né, e fica sempre dependente do que está de fora. Então, ele tem que pensar primeiro na sua família, em sustentar a família. Então, e isso deveria ser um pensamento de um prefeito, né, de um secretário, de que gerar primeiro o seu consumo interno, porque vai gerar valor, gerar economia local, e o excedente passar, e não buscar tudo de fora, tirar o seu recurso e colocar tudo lá de fora, né? É por isso que eu acredito na agroecologia, né, na agricultura familiar, porque ela traz isso, de valorizar aquilo que já é do local, as tradições, a produção, os produtos que são nos locais, né? Então, não faz sentido a gente ter numa alimentação escolar, por exemplo, só maçã, que não é da nossa região. Né? Que é da nossa região, não é abacate. Caracterizar a agroecologia como a convivência dessa diversidade e não desta monocultura que virou nossa terra, com plantio somente do eucalipto, que retira a água do solo, que retira o jeito de viver. A agroecologia é uma proposta de convivência em harmonia, né, dessa diversidade de plantas, de animais, da permanência e da preservação das nascentes. A agroecologia é, afinal, um modo de vida, é uma alternativa a este mundo que foi tomado pelo capital, que quer produzir commodity e mandar embora, como o minério, que leva a água, que leva o ouro, é assim também a monocultura. Então, a agroecologia é o combate a essa feiura dessa coisa sem tom, que é uma coisinha só e que isto não gera vida nem diversidade. Agora, esse modo de viver, né, Ricardo, a gente tem uma sintonia, né, porque como fui criado na roça, meu pai permanece na roça, e na nossa época a gente só comprava querosene, sal, calçado e roupa. Então, arroz, tudo a gente produzia. Ainda o pai está lá na teimosia, continuando, mas ainda hoje a gente é refém. Agora, essa concepção, você, enquanto legislador, é fazer também com que o município produzir tudo. Nós não podemos ficar dependente de algo que produz só lá no sul, entendeu? Então, como legislador, acho que a gente tem essa tarefa. Nenhum município pode ficar dependente de uma única atividade econômica, como mineração, que seja outra qualquer, não pode. Como a gente levar para o município ter essa concepção que você tem da família, a gente tem, nós podemos produzir arroz, nós podemos produzir o feijão, o milho, as frutas, as verduras, legumes, o própolis, mel. Olha para você ver. E Ouro Preto pode produzir até pode vir, não é? Faz parte da nossa cultura, até azeitona, a própria maçã, pera, porque é um clima que possibilita isso, a própria solo, né? Mas então, é por isso, né? Que alegria. E isso é agroecologia, porque quando você também produz de tudo, ali tem uma harmonia. A diversidade, ela não tem... Porque às vezes quando fala de diversidade parece que as coisas estão brigando entre si, né? A diversidade, ela provoca, pelo contrário, uma grande harmonia. Uma grande harmonia, e uma planta uma vai cuidar da outra. Uma ajuda a proteger a outra, que aí não precisa usar veneno, não precisa usar o agrotóxico, não é? Além da gente cuidar da mãe terra, da gente não estar envenenando a mãe terra. Hoje nós temos mais de 200 municípios no Brasil que a própria água que entra na torneira das casas está com agrotóxico, com resíduo de agrotóxico. Agora você imagina, nas regiões de montanha e tudo, você usar agrotóxico nas culturas, vai contaminar todo mundo, inclusive o lençol freático. Por isso que esse compromisso nosso, ele tem uma perfeita sintonia, né? E todos nós vamos ter tarefa no plano federal, estadual e no plano municipal. Por fim, lembrar, viu, Ricardo, que do jeito que os estudos mostraram que a produção da alumina em Ouro Preto levava ao câncer de bexiga, isso lá no Canadá, por isso que o alumínio canadense veio para Ouro Preto e muitos morreram de câncer, hoje o número alastrou. Os cânceres são diversos, mas a maioria está associado ao uso de agrotóxico, a poeira suspensa da mineração, e tudo isso tem um nexo causal com o alto custo que é para a saúde. Nós estamos cuidando da nefrologia na região, para que os pacientes que são de hemodiálise e de diálise não precisem viajar tanto. Se não tivermos esse centro aqui em Ouro Preto e Mariana, vai ter que tratar em Bom Sucesso, em outras regiões, porém, nós sabemos que o número de casos que estão ali são consequência da má alimentação, do veneno e da mineração. Isso tudo é o nexo causal com o câncer na nossa região. Com certeza. E outra coisa, Leleco, se analisar o projeto de Ouro Preto que tem até hoje,
para o meio rural. São duas coisas. A mineração que está no meio rural e a outra atividade do meio rural. Produção de eucalipto para fazer carvão para processar o minério. É uma ameaça, né? Então a gente tem dois tipos, são esses dois tipos. Não precisa ser. Não pode ser. Não pode ser e não precisa ser. Não, então assim, pode ser de outra forma. Pode ter eucalipto, mas também pode ter muita produção, diversidade, muita coisa. Para fechar, por exemplo, com exemplo que isso prova. Então a gente criou a Horta Real há um tempo, em 2017. A gente criou a Horta Real, que era para atender justamente o restaurante universitário, que depois foi terceirizado. E a gente conseguiu atender até 40% da alimentação da universidade. Então são milhares de refeições dia. Depois foi terceirizada. Essa horta que era grande, eram 27 integrantes que produziam numa área coletiva, né? Foi uma ruptura imediata e aí a gente não teve como se prevenir, só restou a dívida para a gente pagar. E aí as pessoas, algumas desistiram, mas elas se fracionaram. Continuou a Horta Real funcionando, aí a Horta Moreira criou mais próximo das casas da pessoa, e a Horta da Fatinha mais do Dirceu. Então elas fracionou, se transformaram em 3. E, além disso, agora a gente, através do movimento de agroecologia, do movimento do sindicato, a gente está incentivando hortas coletivas, comunitárias, como a gente tem feito lá na Escola São Sebastião, no Morro São Sebastião, no Santo Antônio do Leite, com a horta comunitária. Então, a gente quer que isso Nós se temos difunda escolas, para viu? todo lá em Santo Antônio do Salto, que procura também esta ajuda. Lá em Antônio Pereira, no CRAS. Todas essas iniciativas a gente pode juntar aí para fazer um grande enredo e a gente ter este arranjo de agricultura para alimentar com fartura e qualidade o povo de Ouro Preto. Mas a gente precisa que isso vire política pública, porque o que a gente está fazendo ainda é social, é voluntário. Então a gente precisa de ter os tempos, cada um tem o seu tempo, mas isso precisa virar política pública do município, porque aí se chega em todos os cantos desse Ouro Preto, que é gigantesco, né? Vamos cuidar do nosso povo, né? Juntos para cuidar da melhor forma, inclusive das nascentes, com barraginhas, as ecotécnicas, as fossas biodigestoras. Nós não podemos produzir água e depois sujar. Então, tem comunidade já com experiências nossas, de comunidade inteira, que a gente já fez também tratamento domiciliar biodigestor. Então, superar aquele modelo de fossa antiga, né, que era um absurdo. Então, é nesse sentido que nós temos muita coisa para fazer juntos. E vamos fazer. Juntos para servir. Padre João pega ali aqui. Não, tem que fazer assim. Não pode cruzar. Isso.